cozinha. Porque nós recebemos as pessoas na mesa. Então, o mineiro, ele é o povo, eu arrisco dizer que ele é o povo mais sensível que existe nesse Eu país. adoro Eu falo Minas que o Gerais. mineiro só faz uma refeição por dia, que começa Que é- às 6 da manhã E e termina às termina 10 da noite. 10 da noite, É. isso. Cara, é É. impressionante. Ó, eu juro por É Darwin, literalmente isso. quando eu vou pra Minas, eu começo um mês antes a fazer dieta. Porque assim, e na família da minha mulher, uma quadra inteira, os tios, cada um comprou uma casa. E aí a gente acorda e você tem que ir na casa Tomar café de em todas as casas. todas as casas. É. E E não é to- assim. e não toma pra ver, E hein? não é Você um vai ter cafezinho, azia. não é um Não. cafezinho. É uma mesa. Tem que Queijo, comer doce tudo. de leite. Você fala, Não, é "Nossa, desfeita." cara", e aí você já tá. Aí eu já faço dieta, eu começo a fazer dieta um mês antes já. Pra voltar gordo ainda. Pra já voltar gordo. É desse jeito. Minas é tudo de bom. Retomando essa ideia do paliativo, né? Então, o Instituto Casa Santa Sofia, ele nasce nesse intuito, de tirar o paliativo das pessoas para que elas possam ser elas por elas mesmas. Se essa pessoa chegar lá e vocês constatarem que o problema dela é um pouco espiritual, como que vocês vão conseguir tratar isso sem misturar as duas coisas? Eu acredito que o nosso olhar nunca vai ter o viés para pensar que o mal é espiritual. Existe problema espiritual? O padre vai te dizer que existe. O psicanalista vai te dizer que não. E o médico? O que vocês me dizem? Eu sou ateu também, né? Mesmo? Você tem uma sou- cara de católico apostólico Não, romano? eu sou ateu assim. De missa de não tenho- tridentina? Não tenho muitas teorias, Foi não tenho coroinha, muito. né? Não, não fui. Não. Ele é ateu modinha. É. Eu estudei. Não, eu sou ateu antes de você, que eu sou ateu desde que eu me conheço por gente, Então- mas. Então a culpa é da sua mãe e do seu pai Então, eu mesmo. Não, estudei. tentaram me levar pra igreja, catecismo, essas coisas, mas assim, eu não sou aquele de militar, como o chileno disse, mas assim, eu não consigo acreditar, eu sou um cara muito prático. Se eu tô vendo essa lata aqui é porque eu tô vendo, se ela não tá aqui é porque ela não existe. Então, se um dia aparecer pra mim, aparecer na Praça da Sé, que todo mundo veja, eu vou acreditar. Enquanto É isso, eu não epistemológico, né? consigo acreditar. Então, mas isso, aí vamos lá. Isso é ser ateu. Ateu, nego Deus, nego evidência de Deus. Todos, deuses, se aparecer, fantasmas. se aparecer uma evidência, eu vou mudar de ideia, porque agora eu tenho uma evidência. O cara que fala, eu não vou acreditar de jeito nenhum, ele é antideísta. Ele tem a mesma fé, só que é uma fé contrária que ele nega. Justamente. Né? É a fé de que não existe nada, independente do que... Porque eu lembro uma vez, eu tava na academia e tinham umas moças assim, e elas estavam fazendo bullying com um menino que atendia, as moças que atendiam, porque ele era homossexual. E elas eram evangélicas, estavam falando que ele ia pro sério? inferno, que ele ia pro não sei o quê. Lá. E assim, é uma coisa que me incomoda. Eu não admito bullying na minha presença de jeito nenhum. Seja machismo, seja homofobia, seja racismo, na minha presença eu não admito. E eu ensino meus filhos assim: você nunca vai ver uma injustiça sendo cometida com outra. Aí eu levantei e fui lá. Eu falei assim: você acredita em Deus? Né? É um questionamento que eu fiz para ela. Você acredita em Deus? Eu imagino. Ele levanta, Uhum. né? Esse Gigante. ogro desse tamanho, com essa voz rouca. Grossa. Você acredita em Cara de Deus? Minotauro. O que você vai responder? A orelha inchada. Não, mas Essa, tem- essa mas orelha tem- toda, Olho. toda de... Tem uma história mais legal. Então, essa em vez couve-flor de que ele tem aqui na essa, em vez de eu contar essa, eu vou Não. contar uma outra. Eu não vou contar uma outra Não vai aqui. Não, contar termina nada. essa. Vou Você terminar essa. acredita em Então eu Deus? falei assim. Até quem não acredita passa Aí a eu falei acreditar. assim. Aí eu falei, ela falou Olha, assim, filho, acho que eu preciso acredite. acreditar. Eu tô começando Aí a eu falei acreditar assim, agora. Deus é amor? Eu falei, Deus é amor. Ela falou, Deus é amor. Eu falei, Deus pode te ajudar se você precisa? Eu falei, lógico que ela pode, ele me ajuda, já tenho várias experiências na minha vida, tá bom. Ele é onisciente, sabe tudo o que acontece? Eu falei, ele é onisciente. Ele é todo poderoso? Lógico, criou o céu e a terra. Eu falei, cadê Deus quando uma criança está sendo estuprada? Se ele está assistindo e ele pode fazer uma coisa, então ele não escolhe não fazer nada? Ela, Eu falei, ó, isso é uma questão que geralmente eu não faço. Agora é o seguinte, você já leu a Bíblia inteira? Não. Então, antes de você ficar enfiando, querendo forçar os outros a aceitar a sua fé, falar merda pros outros e ficar julgando, primeiro vai estudar. Aí, dissipou a rodinha assim, o cara falou, ai, obrigado. Mas não sei isso é o que e tal. generalizado. É, Nós vivemos num tempo de verborragia. Então as palavras, elas estão sendo usadas sem consciência. As pessoas não pensam para dizer, elas querem apenas dizer, né? Tanto que outro dia eu falava daquele texto esqueci o nome, escutatória. Fala, a gente tem muito curso de
de parlatório, né? De oratória e tudo mais. Mas não tem curso de escutatória. Perfeito. Eu falo, Déia, no É. nosso livro Código da Calma, a gente fala sobre isso, né? Sobre a escutatória. Se nós fôssemos um pouco mais atentos em ouvir, nós evitaríamos tantos problemas para a nossa vida. Eu vou mandar de Porque- presente pra vocês, eu vou comprar esse livro, os dois, eu vou mandar de presente pra vocês esse livro de Carl Rogers, chama Um Jeito de Ser. É desse tamanhozinho assim, sobre urbanismo. Que ele fala. Ele ia fazer um texto chamado Psicoterapia, ele é o pai da psicoterapia centrada na pessoa. Uhum. PCE, PCP. Psicoterapia centrada na pessoa. Só que o editor do livro achou o livro tão sensacional que falou, cara, isso não pode ficar restringido só ao nicho dos psicoterapeutas. Vamos colocar um jeito... E explodiu no mundo inteiro, assim. Eu tô falando de 1960 e pouco, tal. E o livro é incrível, é um puto humanista. E ele fala sobre isso. Você ouvir de verdade. Não é... ouvir de verdade. O outro caso que eu ia contar, que foi parecido, que o cara era enorme. Eu entrei na academia, entrei na lanchonete. E sabe quando você sente aquele clima estranho? Só que as pessoas já me conhecem. Tanto que você é calmo. Já me conhecem. Não, tanto como eu não admito nenhum tipo de homofobia, de machismo, de racismo, nada disso. Eu não admito. Pode ser quem for. Qualquer tipo de injustiça. Qualquer tipo né, de Chileno? injustiça. E eu entrei na lanchonete, quando eu entrei, eu vi que o pessoal falou assim, nossa, ainda bem que o chileno chegou. Tinha um cara, imagina um alemãozão assim, gigante, de olho azul, 1,90 m e pouco, grandão assim, e ele tava com um discurso homofóbico, porque estavam discutindo sobre o casamento gay, né? E eu tenho um irmão gay e uma irmã gay. E eu vi que ele tava com esse discurso, eu ainda para descontrair, eu encostei no ombro dele e falei, ai bem, deixa nós casar, qual que é o problema, né? Falei, para com isso e tal. Aí ele, não, porque não sei o que. Eu falei, qual que é o teu problema de dois caras casarem? Com a mão já. Aí ele falou assim, não, porque que nojo, os caras transando. Eu falei, então, se o teu problema é sexo, deixa casar. Eu falei, acabou o sexo, quer coisa mais broxante que casamento? Eu falei, você quer que acabe? Exatamente. Você quer que os caras parem de transar? Você Deixa quer, casar. exatamente. Eu ainda Já tava não- levando Essa foi boa. ainda tava levando a brincadeira. E eu tava junto com um amigo meu, que é um puta psicoterapeuta há 30 anos. Ele é o pai da psicodinâmica no Brasil, chama Dr. Luiz Fernando Garcia, um psicanalista, um cara incrível. O cara atende CEOs de grandes multinacionais, tal. O cara é incrível, tal. E a gente tava junto, sentamos, fomos tomar café da manhã. O cara não feliz, o cara levantou da mesa, aquele alemãozão gigante, e veio na nossa mesa encher o saco. E o Dr. Luiz Fernando Garcia, ele é maior que eu, assim, só que ele não é um cara de conflito. Isso era uma academia? Na academia, na entendi. academia. Só que ele não é um cara de conflito, ele fica meio, né, ele é um cara um super intelectual tal, só que ele não é um cara de conflito. Além de eu ser lutador a vida inteira, eu tenho uma empresa de segurança em casa noturna, então pra mim, tô nem aí, né? E aí eu tô sentado com ele, comendo e tal, o cara veio, não, porque eu não tenho preconceito, eu tenho conceito, aquelas baboseiras que você ouve e tal, Groselha. né? Aí eu tava abaixado aqui assim com o meu lanche, eu levantei e falei assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Tô aqui com o doutor Luiz Fernando, me corrija se estiver errado, tá, doutor? Até porque ele foi meu supervisor em psicanálise, né? Eu falei assim, segundo a psicologia, todo ato homofóbico é um choque entre dois homossexuais. Um que consegue expressar sua sexualidade e ser feliz, e o outro com raiva do primeiro porque não consegue expressar sua sexualidade. E abaixei minha cabeça. E o cara demorou, acho que uns 3, 4 Pra segundos entender, até entender óbvio. assim. Nossa, o cara deu um tapa na mesa. Você tá falando que eu sou gay. Aí eu olhei, o doutor Luiz Fernando tava assim, né? E eu, com a maior calma do mundo, eu falei, eu? Não. É a psicologia que diz. Agora, se a carapuça serviu, vista e seja feliz. Baixei a cabeça e continuei comendo. Aí o pessoal falou assim que o olho dele até tremia. Os caras falaram, chileno, ele só não foi pra cima porque era você. Porque eu sou muito conhecido, eu fui lutador de MMA e tal, não sei o quê. Aí ele falou, cara, se fosse outro... Você acredita que eu nunca mais vi esse cara na academia? Cara, Trocou de academia. Subiu da academia. Você tirou ele do armário, ué. Ué, porque, cara, Você não fez... tem. Nossa, eu ia falar uma coisa. Não tem. Fala. Fala. Ô, padre, Ele eu trocou quero... de academia. Ô, padre, eu quero fazer uma pergunta que acho que todo mundo já fez pra você, eu tenho vontade de fazer. Em algum momento Então você você já teve... ouviu a resposta. Não, mas eu não vi a sua. Ah, Você teve dúvida da fé, se Deus existe ou não? vários momentos da minha vida. Hoje não. Nesse momento, não.
às vezes acontece de vir? Acontece porque eu sou um ser passivo de mudança, sabe? Perfeito. E eu acredito que enquanto existe respiro, eu falo sempre isso, enquanto existe respiro, existe possibilidade de mudança. Hoje eu creio piamente. Piamente. E quando você teve dúvidas, como que foi? Em que período que foi? Geralmente os momentos das minhas escuridões particulares. Aquele momento em que eu me sentia extremamente vulnerável, vilipendiado pelas pessoas mais próximas, onde eu desejava ser amado e não recebia amor, onde eu mendigava afeto e não conseguia ter afeto. Então ali eu projetava a minha frustração do não ser e do não ter naquilo que era o sagrado. Teve um momento da vida que eu tive depressão, assim que eu voltei da Itália, do meu mestrado, eu tive depressão, e ali eu não consegui elaborar o meu contexto de volta para o Brasil e nem o contexto de ter ficado na Itália muito sozinho. E nesse momento da depressão, eu não conseguia rezar e acreditar que existisse algo transcendental que pudesse me ajudar. Então foi um momento específico, químico, biológico, por conta de uma doença, que é a Sim. depressão. Agora, durante a vida, durante os meus percalços, assim, a minha luta do dia a dia, por diversas vezes eu cheguei a pensar, mas não faz sentido, né? Mas eu volto pro corpo. Aí eu tomo a consciência e retomo a ideia de Deus. E eu parafraseio aquela frase que eu citei da escutatória de Rubem Alves, só para elencar, porque eu não tinha dito, e eu parafraseio Raquel de Queiroz. Se eu não acreditasse em Deus, eu seria aliás, Raquel de Queiroz fala, eu sinto pena por não acreditar em Deus, porque quando eu estou desesperada, eu não tenho ao que me apegar. Né, que foi até o que o chileno começou falando a respeito disso. Né? Então eu vou me apegar ao quê? Raquel de Queiroz fala isso. E já o Ariano, ele vai dizer, se eu fosse um descrente, eu seria um desesperado. Né? Então ele diz a mesma coisa que Raquel, né? Mas um negando porque Raquel não acreditava e Ariano era extremamente religioso, né? Um homem espiritualizado, fantástico. Então ele fala, se eu não acreditasse, eu seria desesperado.